Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia musculoesquelética. E hoje o tema da nossa live aula é estratégias biomecânicas que vão te ajudar durante a reabilitação de joelho dos seus pacientes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias que a gente utiliza no dia a dia. Então, se você está assistindo essa live no replay, se você está assistindo essa live que ficou salva, clica aqui nesse aviãozinho, envia aí para alguns amigos, alguns colegas que possam se beneficiar com o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu só fixar o tema da nossa live aula, live dia de sexta, rapidinho, já para a gente manter a nossa constância aqui com as nossas live aulas, tá? Vou estar enviando aqui para alguns colegas, e te convido a fazer o mesmo. Clica nesse aviãozinho aqui, envia para 3 pessoas, 3 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o tema da live que a gente vai trazer hoje aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias, biomecânicas que vão ajudar vocês aí durante a reabilitação de pacientes com lesões, disfunções do joelho. Boa noite, José, seja bem-vindo, meu irmão, prazer imenso ter você aqui na live, tá? Show de bola, seja bem-vindo, irmão. Então, pessoal, como o tema já disse, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias biomecânicas que a gente utiliza em consultório, que nos ajudam a manejar essa situação aí da reabilitação de pacientes com lesões, disfunções e até mesmo pacientes pós-operados de joelho, tá? Por quê? Porque esse tema ele é tão importante. A gente sabe muito bem que durante o processo de reabilitação, o paciente ele não pode estar sentindo dor, o paciente ele não pode estar sentindo nenhum incômodo no joelho, em relação à dor mesmo. Mas por que isso, Luiz? Porque que durante o processo não é aconselhado que esse paciente sinta dor no joelho, pelo fato de o grande objetivo dentro de um processo de reabilitação de joelho nada mais é do que ganhar força. É a gente condicionar aquela musculatura, tá? Principalmente o fortalecimento em conjunto, os principais estudos científicos hoje trazem essa informação que o fortalecimento ele deve ser feito em conjunto, tanto o fortalecimento da musculatura proximal do quadril, fortalecimento do quadril e também fortalecimento do quadríceps, e não fortalecimento isolado, só quadril ou só quadríceps. Então, as principais evidências científicas já mostram isso, que o fortalecimento ele deve ser feito de forma conjunta, ele deve ser feito de forma combinada, então quadril e quadríceps. Então, se o grande objetivo da reabilitação é fazer o fortalecimento, se esse paciente sente dor durante os exercícios, se esse paciente sente dor durante o dia, isso vai jogar contra mim. Por quê? A dor vai gerar um quadro de inibição. E inibição é algo totalmente contrário ao que a gente quer atingir no nosso tratamento, que é o ganho de força. Então, se você que reabilita pacientes com lesões, disfunções de joelho, fez um atendimento perfeito, o paciente saiu, fez todos os exercícios numa intensidade legal, gerando sobrecarga muscular, músculo queimando durante o exercício, tudo perfeito, e ele sai do teu consultório e a cada passo, a cada subida de degrau, ele sente dor, ele sente incômodo, toda aquela ativação que foi gerada, ela vai ser perdida. Então, a gente precisa se atentar a algumas estratégias que vão nos ajudar nesse manejo, no tratamento desse perfil de paciente, até porque os pacientes eles não querem sentir dor. Então, até uma forma comercial que vai te ajudar bastante a trazer mais pacientes, a aderir melhor os seus pacientes durante o tratamento é justamente você colocar em prática essas estratégias, é você facilitar o processo, é você facilitar o processo que tudo isso ocorra de forma mais tranquila, mais suave e que o seu paciente ele consiga desempenhar um
um bom processo de reabilitação sem sentir dor no joelho. O primeiro tópico, né, a primeira estratégia que a gente vai falar um pouquinho, né, não é basicamente uma estratégia biomecânica, tá? A gente vai trazer algumas estratégias biomecânicas aqui hoje, só que esse primeiro tópico, essa primeira estratégia que eu quero trazer aqui não é algo voltado à biomecânica, porém é algo que na grande maioria das vezes a gente precisa fazer com os nossos pacientes, que é o manejo de volume de atividade física. A gente sabe muito bem, né, que o paciente que ele é praticante de atividade física, que ele está ativo num processo, né, de atividade física, que ele está passando com você na clínica para tratar uma lesão, uma disfunção do joelho, a gente fica naquele dilema. E aí, afasta o paciente da atividade física, não afasta, fica aquela loucura, né? O que é mais indicado, o que é que a gente realiza aqui na nossa clínica e vem dando certo, né? A gente vem colhendo bons frutos em relação a esse aspecto do manejo do volume de atividade física. Não se afasta paciente com dor no joelho de atividade física. Ponto. Essa é uma regra, algo que eu tenho como filosofia aqui na clínica, que eu coloco em prática com os meus pacientes. Eu não afasto os meus pacientes de atividade física. O que eu realizo é o seguinte: vou trazer uma situação aqui para vocês. O paciente é corredor, né? Geralmente ele corre segunda, quarta e sexta, e a cada dia ele faz em torno de 12 quilômetros, né? E ele chega aqui na clínica com um quadro de dor anterior de joelho. E aí ele fala que sente muita dor, que isso está atrapalhando os treinos dele, que o rendimento dele caiu e que está começando a incomodar no dia a dia. E isso vem gerando um certo grau de irritabilidade nele. E aí, afasta esse paciente da corrida, tira, para de correr e vem tratar aqui com a gente, né? Se eu faço isso aí, se eu afasto ele da corrida logo de cara, né? A partir do momento que eu reabilitar ele e ele voltar para a corrida, ele vai voltar a sentir dor, tá? Porque a gente tem que ter em mente uma questão chamada capacidade e demanda. Se eu afasto o meu paciente da corrida, a capacidade física dele cai, né? E quando ele voltar para a corrida, se ele corria 12, ele volta a correr 4, por exemplo, é muito menos, né? Só que é uma capacidade, é uma demanda que vai estar além da capacidade física dele. Então ele vai voltar a sentir dor, ele vai ter essa diferença, então ele vai voltar a sentir dor. Então o que é que a gente faz? A gente busca entender a rotina do paciente, a gente busca entender a rotina de atividade física do paciente, para que a gente possa realizar um manejo de volume, tá? Para que a gente possa realizar o manejo de volume, né, de atividade física. Nesse caso, no exemplo que eu estou dando aqui, que é o do corredor, a gente vai fazer o manejo na quilometragem, tá? Então, vamos lá. Então, esse paciente, ele corre, né, por semana cerca de 36 quilômetros, né? Ele corre cerca de 36 quilômetros. E aí eu pergunto a ele, a partir de que quilômetro de que quilometragem você sente dor? Ele me fala, eu tô correndo tal, por volta de 8, 9 quilômetros eu começo a sentir dor no joelho. Então o que é que eu falo para ele? Se você começa a sentir dor no joelho a partir de 8 km, você vai correr somente 6 quilômetros. E ele me fala, correr 6, 5 é suave para mim, não sinto nada. Então o que é que eu faço? Foca nesses 6, 5. Foca na corrida desses 6, 5 km. Ou seja, eu mantenho o meu paciente ativo, eu mantenho o meu paciente, né, ativo fisicamente, né, melhorando a sua capacidade física ou mantendo a sua capacidade física, e insiro ele no processo de reabilitação específica. Se for preciso, eu posso manejar também os dias que ele corre, tá? Eu posso pedir para ele correr 5 km 2 vezes na semana, com espaçamento de tempo maior. Então, você vai correr segunda e sexta. Segunda 5 km, sexta 5 km. Ponto.
Ou seja, eu já mexi em duas variáveis aí. Eu manejei a variável de volume em relação à quilometragem, né? A gente baixou de 12 para 5, tá? E fiz o manejo também do espaçamento de tempo, né? Do tempo que ele corre. Ou seja, antes ele corria segunda, quarta e sexta, agora ele está correndo, né, 2 dias num espaçamento de tempo maior, segunda e sexta. Então percebam que o nosso papel frente aos pacientes praticantes de atividade física não é afastar o cara da atividade física, e sim encontrar uma forma para que ele continue ativo e esteja inserido no processo de reabilitação, devido a toda aquela questão de capacidade e demanda, né? Se eu afasto o meu paciente, capacidade e demanda, se eu afasto o meu paciente da atividade física, a capacidade física dele cai. E aí lá na frente, quando eu der alta ele e ele for correr 5 km, vai ser muito menos do que ele corre comumente, mas vai ser um volume, uma demanda que vai estar acima da capacidade física dele. Logo ele vai voltar a sentir dor. Logo o seu tratamento não foi efetivo. Por mais que você tenha feito tudo certo durante os atendimentos, né? Esse é o ponto crucial, essa questão do manejo de volume. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, né? E isso não serve só para atleta, não. Isso serve para praticante de atividade física. Aqui na clínica, a maioria dos pacientes praticam atividade física, seja futebol, corrida, crossfit, ciclismo, enfim, a maioria praticam atividade física, musculação, caminhada. Então a gente precisa saber disso e ter esse pensamento, ter essa expertise em realizar esse manejo. A gente não pode afastar o paciente ou deixar o paciente fazendo tudo que ele está fazendo e gerando mais sobrecarga, gerando mais dor, tá? A gente precisa ter esse senso, a gente precisa entender de volume de atividade física, volume de treino e fazer todo esse manejo, tá? Então, se liga nesse insight. Então anota aí essa questão do volume da atividade física. É a primeira estratégia que a gente utiliza para maximizar os nossos resultados em pacientes com lesões, dores e disfunções no joelho, tá? Então, se você está atendendo, se você atende ou se você pretende atender pacientes, né, voltados a esse nicho de joelho, você precisa ter isso em mente. Você precisa ter essa questão do volume de atividade física muito claro, tá? Você precisa ter isso de forma muito clara na sua cabeça. Então eu invisto um tempo da avaliação somente nisso. Somente nisso. Eu paro com o paciente, sento do lado dele, anoto toda a rotina, né, de treino, de atividade física, e vou buscar entender, vou buscar manejar de certa forma. E eu, junto com o paciente ali, a gente vai manejar da melhor forma possível. Tudo bem? Então a gente tem que ter essa questão em mente. Então não se esqueça. Primeira estratégia, manejo do volume de atividade física, tá? A segunda estratégia é em relação ao ciclo da dor. Eu vou colocar uma imagem aqui. A gente tem esse ciclo, né? Esse gráfico, onde ele mostra, onde eu chamo esse gráfico de ciclo da dor. Então perceba que o paciente que sente dor durante as atividades básicas do dia a dia, ele vai desenvolver uma condição, né, que a gente chama de inibição muscular. O que seria inibição muscular? Inibição muscular, né, quando a gente fala em joelho, ela se dá na musculatura do quadríceps, tá? Então, a partir do momento que o paciente ele desenvolve uma inibição muscular, consequentemente ele vai ter menos ativação muscular. E a gente sabe muito bem que o paciente inserido no processo de reabilitação do joelho, a gente precisa maximizar essa questão do fortalecimento, essa questão da ativação muscular. Então, se o meu paciente está sentindo dor durante o dia a dia, isso vai jogar fora toda a ativação que eu venho ganhando, que eu venho gerando com o meu paciente, tá? Isso
Isso é primordial, a gente tem que ter isso em mente. Então, dor durante as atividades básicas do dia a dia, atividade física, ou seja, dor no joelho vai gerar mais inibição e, consequentemente, menos ativação muscular. E o paciente, né, que tem dor durante as atividades, né, ele, consequentemente, vai ter menos ativação muscular, mais inibição e, consequentemente, vai ser um paciente mais sedentário. Por quê? Pensa comigo. O paciente que sente dor no joelho, ele não vai querer, hipótese alguma, sentir mais dor. Logo, ele tende a ficar mais quieto. Ele tende a se expor menos a atividades físicas, atividades esportivas, qualquer atividade. Então, é um paciente que ele tende a desenvolver um quadro de sedentarismo e volta a essa questão de dor durante o dia a dia, menos ativação, inibição, sedentarismo. Ele fica nesse ciclo infinito, tá? E como é que eu faço para quebrar esse ciclo? Realizando, né? Dentro desse ciclo, dentro dessa etapa, dessa estratégia, você pode utilizar duas estratégias. A primeira é a questão do manejo do volume, que foi o que a gente falou anteriormente. É você entender a rotina de atividade, você entender a rotina, né, de atividade física, de trabalho, né, de atividade laboral desse paciente, realizar um manejo, realizar uma adaptação frente a esse quadro, né, ou você utilizar de atividades ou de mecanismos biomecânicos, como por exemplo a joelheira, tá? Que a gente vai falar já aqui na nossa live aula, tá? Você pode utilizar também a joelheira para quebrar esse ciclo da dor. Então, aonde é que a gente tem que intervir nesse ciclo para que o nosso paciente comece a evoluir? A gente tem que quebrar esse ciclo exatamente ali, ó, em dor durante atividades básicas. A gente tem que quebrar ali. É ali que esse ciclo se quebra. É ali que, quando a gente quebra esse ciclo, o paciente ele começa a evoluir. O paciente ele começa a ganhar mais ativação, ele começa a sentir menos dor. O próprio dia a dia dele, ele sentindo menos dor, a cada passo, a cada subida de degrau, isso vai gerando mais ativação. Ou seja, isso joga a seu favor. Então, se o paciente antes ele subia uma escada, né, a escada do prédio dele, e sentia dor a cada degrau, e ele está subindo a escada e ele não está sentindo mais dor, a cada degrau que ele sobe vai ser gerada mais ativação muscular. Então, isso joga ao seu favor durante esse processo de reabilitação. Isso faz sentido para você? Entendeu? Isso faz sentido? Então a gente precisa evoluir com os nossos pacientes. A gente precisa ter isso em mente para que, com o mínimo detalhe, com a mínima percepção, a gente possa intervir, indicar, utilizar a estratégia específica e, consequentemente, obter melhores resultados. Tá? E como é que a gente realiza, né? Como é que a gente quebra esse ciclo, né? Nessa etapa, né, de dor durante as atividades, né? E aí é que entra a terceira estratégia, que é a questão da joelheira. Então a imagem ficou um pouquinho grande, mas tá valendo. Perceba que a gente tem essa joelheira, tá? E a gente tem essa joelheira aqui, tá? Eu vou começar falando sobre essa joelheira. Na grande maioria dos casos, né, muitas pessoas utilizam esse tipo de joelheira. Qual é o grande propósito da joelheira? É aumentar a área de contato. Então, a partir do momento que eu tenho, né, um paciente que tem um quadro de dor no joelho, né, e esse paciente ele sente dor ao longo das atividades, sente dor no dia a dia, o meu objetivo é fortalecer o quadríceps. Como o quadríceps desse paciente está inibido, está fraco, né, ele não vai estar fazendo a função de aumento da área de contato articular, porque quem faz essa função é o quadríceps bem condicionado. Quando o quadríceps está inibido, ele não está ativo, ele não está cumprindo o seu papel, a gente precisa utilizar um instrumento para fazer a função dele, para quebrar aquele ciclo que a gente viu lá anteriormente,
Então a gente precisa fazer com que esse ciclo seja quebrado. E uma das formas que a gente utiliza isso é testando a joelheira, né? Quem é que tem indicação, Luiz, de utilizar a joelheira? Quem tem dor no joelho, tá? Quem tem dor no joelho. E quem não tem indicação, Luiz, de utilizar a joelheira? Aquele paciente que você testou a joelheira e a joelheira não alterou nenhuma referência. Então, se a joelheira não alterou positivamente nenhuma referência, não tem por que você utilizar. Não tem por que você mandar o seu paciente comprar uma joelheira, fazer um investimento, né? E utilizar a joelheira, sendo que ela não alterou nenhuma referência. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, a partir do momento que eu utilizo a joelheira, que eu passo para o paciente utilizar a joelheira vai estar fazendo o papel que o quadríceps ele não está conseguindo fazer devido à sua inibição ou à sua fraqueza. Entende? Então, a gente tem aí no mercado esse tipo de joelheira, né? Mas antes de falar do tipo da joelheira, vamos aqui para essa imagem aqui, que mostra o mecanismo voltado ao uso da joelheira, né? Mas, Luiz, qual é o objetivo do paciente utilizar a joelheira? Nada mais, nada menos do que um aumento da área de contato articular, consequentemente, uma diminuição da pressão articular e, consequentemente, diminuição da dor. Então, vamos lá, vamos recapitular. Aumento da área de contato, aumento da congruência articular, consequentemente, diminuição da pressão articular e, consequentemente, diminuição da dor. Então, eu trouxe essa formulinha aí e perceba que P é igual a F sobre A. Pressão é igual a força sobre área. Pressão e força são unidades inversamente proporcionais. Então, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão articular. Entendam pressão como pressão articular, tudo bem? Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão articular. Quanto maior a área de contato, menor a pressão articular, tudo bem? E eu trouxe essas duas imagens aí, desses dois calçados, né, para exemplificar bem o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula, né, que é a questão da área de contato. Se uma mulher pisa no seu pé com a ponta desse salto, né, área de contato pequena, né, você concorda comigo que vai doer bastante? Vai ter uma pressão muito grande naquela área, concorda? Já se um rapaz pisa no seu pé com esse sapato aí, olha o tamanho da área de contato, olha o tamanho da sola, área de contato maior área de contato, menos pressão, entende? Então esse exemplo eu gosto muito de trazer porque fica muito claro, muito simples e todo mundo tem acesso a isso aí no dia a dia. Então fica muito mais simples de você entender e internalizar. Tudo bem? Então o grande objetivo frente à questão do uso da joelheira é a gente ter essa fórmula na cabeça. Pressão é igual a força sobre área. Quanto maior a área de contato, menor pressão articular eu tenho no joelho do meu paciente. Tá? Quanto menor a área de contato, maior pressão articular e, consequentemente, mais dor o meu paciente vai ter. Tá? E aí a gente volta agora para o que a gente estava falando, que é a questão da joelheira. Então perceba que essa joelheira, né, qual é o objetivo, né, do uso da joelheira? É aumento da área de contato articular, concorda? Esse orifício patelar, né, ele vai gerar um aumento da área de contato? O que é que você acha? Não vai gerar. Não vai gerar. Por quê? Se o objetivo é aumentar a área de contato, a partir do momento que eu tenho uma superfície que não está ali aumentando a área, consequentemente eu não vou ter efeito nenhum sobre essa articulação, concorda? Então essa joelheira com orifício patelar, ela não é indicada para pacientes com dor no joelho. A gente tem que ter isso em mente, tá? A gente tem que ter isso aí em mente. E qual é a joelheira, Luiz, que você indica para os seus pacientes? Mostra aí pra gente. Vamos colocar aqui agora.
é essa joelheira. A joelheira simples de neoprene, sem orifício patelar, lisa, né? Do modelo mais simples, é esse modelo aí, não tem uma marca específica, tá? E o paciente, ele precisa se atentar muito para a questão do tamanho da joelheira. Por quê? Se o meu paciente, ele compra uma joelheira folgada demais, a gente não vai conseguir o aumento da área de contato, consequentemente menos pressão articular. Concorda? Se o meu paciente ele compra uma joelheira muito justa, isso pode prender a circulação dele e gerar outros problemas que não é o que a gente quer. Então entenda que até para você passar a joelheira, você tem que trazer informações complementares para o seu paciente. Então o que é que eu indico para o paciente? Eu testo aqui na clínica com esse instrumento aqui, a faixinha compressiva. É aquela faixinha que a gente utiliza para enfaixar coto de amputado, tá? Para varizes também e tudo mais. Então eu utilizo essa faixinha, enrolo lá no joelho do meu paciente, e os meus alunos no método de reabilitação funcional, eles têm uma aula lá na plataforma específica só disso aqui, só de manejo de sintomas, a gente ensinando como é que ele vai aplicar, como é que ele explica, como é que ele fala, como é que ele orienta o paciente. Nossos alunos têm um módulo só disso aqui, tá? Então se você ainda não faz parte da nossa família, fique ligado que em breve aí vai ter uma nova chance de você fazer parte, tá? E ter acesso a mais de 60 aulas aí só sobre reabilitação de joelho, tudo bem? E aí, aqui no consultório, eu uso para testar essa faixinha. Por quê? Eu acabei de falar que o paciente ele precisa utilizar a joelheira do tamanho adequado. Eu teria que ter várias joelheiras aqui na clínica, né? De vários tamanhos. Aí, para economizar, para ser algo mais simples e efetivo, eu utilizo essa faixinha ajustável. Eu consigo ajustar conforme a anatomia do joelho de cada paciente, percebe? Então você pode ter essa faixinha, testar e colher as referências. Se você altera positivamente as referências do seu paciente com essa faixinha, esse paciente tem indicação para uso da joelheira, e aí você vai orientar o seu paciente a comprar a joelheira do tamanho correto. O que é que eu falo para os meus pacientes aqui? Dona Maria, a senhora vai lá na loja de material esportivo e vai buscar essa joelheira de neoprene, lisa, né, sem orifício patelar. Eu já mando automaticamente, minha secretária já manda para o paciente a foto da joelheira no WhatsApp dele, né, onde compra, as opções, enfim. Já tá tudo no WhatsApp do paciente, tá? Nossa secretária aqui já envia para ele. A senhora vai lá e vai testar a joelheira, vai colocar a joelheira e vai fazer todos esses movimentos que a gente fez aqui. Se o efeito que você teve com a joelheira for o mesmo da faixinha, se zerar ou diminuir a dor da senhora, como a gente encontrou aqui, a senhora compra a joelheira. Qual é o modo também que eu explico para os pacientes e mostro a eles que a joelheira pode estar folgada, né? Se ele usar a joelheira, qual é o indício que a joelheira está folgada? Se ele sentar, né? E a partir do momento que ele sentar, ele conseguir passar 2 dedos na dobra, na parte superior da joelheira, se ele conseguir colocar os 2 dedos dele dentro da joelheira, é sinal que a joelheira está folgada. Então ele precisa comprar um tamanho menor, tá? Porque se a gente compra uma joelheira muito folgada, a gente não consegue essa questão do aumento da área de contato, consequentemente uma menor pressão articular e consequentemente menos dor. Tá? Então, informações, insights valiosos que vocês estão tendo acesso aqui nessa live aula, tá? Que vão mudar aí o jogo, vão fazer com que você alavanque seus resultados na reabilitação de joelho. Quando a gente fala, pessoal, em reabilitação, o que vai fazer você diferente de outros profissionais são esses detalhes. É só isso aí. São esses pequenos detalhes, porque o fortalecimento todo mundo faz. Essa é a verdade. Exercício de fortalecimento todo mundo faz. Agora isso aqui, ó, você ter acesso a um insight desse aqui, ó, nem todo mundo faz isso aqui. E muitas vezes
a gente recebe pacientes aqui na clínica que estavam fazendo tratamento com outros colegas, e tudo que o colega estava fazendo estava certinho, estava perfeito. Só que o colega não fez isso aqui, ó, manejo de sintoma. Então, se você faz tudo perfeito com o seu paciente que tem dor no joelho, os exercícios perfeitos, com a biomecânica perfeita, sem dor, sem nada, e o paciente sai da tua clínica e mais tarde, ele andando, ele subindo, descendo escada, ele sente dor, tudo que você fez não serviu de nada. Toda a ativação vai ser perdida. Então você precisa se atentar a isso aqui, ó, manejo de sintomas. Quem trata pacientes com lesões e disfunções de joelho precisa ter isso aqui em mente. Precisa ter um manejo de sintomas em mente, tá? Grava isso, né? Como eu falei, né, os nossos alunos do método de reabilitação funcional, que é o nosso curso online, com mais de 60 aulas, são 10 módulos, com mais de 60 aulas em plataforma online, onde você tem acesso a 1 ano. Os nossos alunos têm acesso a um módulo só disso aqui, ó, aulas só disso aqui, só ensinando a fazer isso aqui, mostrando como é que você vai colocar isso aqui, ó, a faixinha compressiva no joelho do paciente, né? E o porquê você tem que ter isso aqui no consultório. Então os nossos alunos têm acesso a esses insights. Lá no nosso método a gente abre todo o jogo. O nosso intuito não é esconder nada, a gente abre todo o jogo lá, tá? Então se você ainda não faz parte da nossa família, fique ligado que em breve você vai ter uma segunda chance de fazer parte. E se eu fosse você, eu não perderia essa chance, que a cada chance que aparece, o investimento no método ele vai ser maior, porque a cada turma a gente vai acrescentar mais aulas. O curso é um curso vivo, a cada turma tem mais aulas, mais módulos, mais temas, mais conteúdo, mais entrega. Então vamos se atentar. E para a gente finalizar a nossa aula, né, a gente vai falar um pouquinho sobre uma estratégia biomecânica bem legal que está lá no artigo do Powers, que é a questão do agachamento, né? Então se você, né, trata seus pacientes, né, da maneira correta, com base em movimento, com base em exercício, você precisa saber isso aqui. No agachamento, né, o nosso objetivo é gerar recrutamento muscular, ativação muscular, tanto da musculatura de glúteo, musculatura de isquiotibiais e quadríceps, tá? Porém, a gente precisa realizar esse movimento da forma certa, para que não venha a gerar um quadro de sobrecarga no joelho. Então perceba na imagem A, né? Essa paciente ela saltou e aterrissou, mas isso serve também para o agachamento. Então a partir do momento que você aterriza, né, após um salto, que você agacha, né, o Powers ele fala no artigo que você tem que utilizar de 2 estratégias biomecânicas. A primeira, estratégia de tronco. Então perceba que o tronco da imagem A está inclinado, está anteriorizado. E a segunda estratégia de quadril, ou seja, jogar o quadril para trás. Então, estratégia de tronco, anterioriza o tronco. Estratégia de quadril, joga o quadril para trás. Logo, o joelho não passa da ponta do pé, como na imagem B. Logo, não tem vetor de força em cima da articulação patelofemoral. Lá na imagem B, ela aterriza com o tronco reto e sem estratégia de quadril. Então perceba o joelho dela. O joelho dela está indo lá para frente, está passando da ponta do pé. E olha a seta vermelha, o vetor de força está indo todo em cima da articulação patelofemoral, da região anterior do joelho. Então aquela pressão está indo toda em cima da região anterior do joelho. E isso, pessoal, feito de forma repetida durante dias, semanas, né, meses e até anos, tende a gerar em algum momento dor no joelho do seu paciente. Então você precisa ter isso em mente. Essa estratégia é muito, 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 muito importante, tá? Muito importante. Então a gente falou aqui hoje sobre algumas estratégias. Então se você está chegando agora na live e quer saber um pouquinho mais sobre essas estratégias, essa aula vai ficar salva, tá? Então a gente falou sobre estratégias importantes e eu trouxe um bônus,
né, além de uma estratégia, das estratégias biomecânicas, eu trouxe uma estratégia importantíssima que eu falei lá no início da aula, né, que sem isso dificilmente você vai conseguir, né, gerar resultado em pacientes com dor no joelho e pacientes que são praticantes de atividade física. Dificilmente você vai conseguir gerar resultado com seus pacientes sem essas estratégias, tá? Então, agradeço a vocês a presença, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva e na segunda-feira estaremos aqui para mais uma transmissão de conhecimento. Muito obrigado pela presença de todos e até mais.